Olá, turminha do sexto ano. Vamos começar a nossa aula de história. Vamos começar com a correção da página 302 do livro de vocês. Pausem a aula, vão até a página 302 e acompanhem a correção. Muito bem. Leia o texto abaixo sobre os paleoíndios que viviam no Brasil. Quem eram os paleoíndios? Eram povos caçadores, pescadores e coletores de raízes e frutos que viviam por volta de 12 mil anos atrás. De acordo com o texto, quais objetos eram construídos pelos paleoíndios que viviam no Brasil? Utensílios de pedra lascada, como ponta de lança, lâminas de quartzo, além de cestas de fibra e de couro. O texto cita que os paleoíndios dominavam o fogo. Reflita sobre essa afirmação e escreva por que, em sua opinião, o domínio do fogo era importante para esses povos. É uma resposta pessoal, mas vocês têm que entender que isso permitia que cozinhassem seus alimentos, espantassem os predadores e se mantivessem aquecidos em épocas frias, além de permitirem uma melhor visão durante a noite e com isso se protegerem. Observe a fotografia e responda as questões. O que a fotografia retrata? Ela retrata um sambaqui. Quais pessoas deixaram esses vestígios arqueológicos? De que ele é feito e em que lugares é encontrado? Foi deixado por povos que viveram no Brasil por volta de 10 mil anos atrás. Ele é feito de vestígios como fragmentos de cerâmicas, de pedras e de ossos, ferramentas, armas e restos de fogueiras de alimentos, como peixes, outras e mariscos. E é encontrado geralmente no litoral, ou seja, os povos sambaqueiros, os povos dos sambaquis, eram povos que tinham uma vida litorânea. Viviam principalmente da coleta, da caça e da pesca no mar. Com isso, vamos dar um salto da 302 para 303. Tá pertinho. Qual a região de origem do povo tupi? A região amazônica. Quais rios os tupi utilizaram em sua migração? Rio Negro, Solimões, Madeira, Amazonas, Tapajós, Xingu, Aripuana, Paraguai, Tietê, que na época era limpo, e Paraíba do Sul. Viu? Por isso eles davam essa volta bem loucona pelo Brasil inteiro. Continuando, vamos para a correção da página 306 agora. Pausem se precisarem ir até a página. Escreva nos espaços abaixo o nome de 4 povos do tronco linguístico tupi. Depois encontre o nome desses povos no diagrama. No caso são os povos Arara, aqui em cima, Potiguara, aqui do lado, Guarani, aqui no meio, e por último Tupinambá, aqui embaixo. Muito bem. Escreva o nome de alguns povos do tronco linguístico Macro-Gé. No caso, os exemplos dados aqui no livro são Caigangue, Xoclém, Chavante, Bororo e Caiapó. Ah, William, eu coloquei outros, mas é do tronco linguístico Macro-Gé, então está correto. Leia o texto sobre os povos da região amazônica e explique o que eram os cacicados. Vastos territórios dominados por um chefe ou cacique, que estendia seu poder sobre milhares de pessoas. Cite os dois povos que viviam na região amazônica por volta do ano 1000. Povos Marajoara e Tapajós. Muito bem. Pulando agora para 308. Por que não é correto afirmar que existe uma única cultura indígena? Porque existem diferentes povos indígenas, cada um com a sua história, seus costumes, suas tradições
e sua língua. Ou seja, não era só um povo indígena, eram centenas de povos indígenas. Muitas palavras do tronco linguístico tupi fazem parte da língua portuguesa. Pesquise esse tema e complete o quadro abaixo. Com o nome de cidade. Vamos ver aqui o nome de cidade de origem tupi. Caçapava, Cajuri, Capanema, Ibiraçu, Ibirataia, Ibirubá, Ibirajuba, Itaperuna, Ipixuna, Jaguaruçu, Jaguaribara, Jaguaruna, Mojimirim, Paraúna, Piripiri. Também a gente pode colocar Itapipoca, Ipu. Nomes de animais com origem tupi: arara, ariranha, baiacu, capivara, cupim, cutia, graúna, guará, jabuti, jacaré, jiboia, maitaca, muriçoca, mutuca, paca, perereca, piranha, sabiá, saúva, siri, sucuri, tamanduá, tatu, taturana e urubu. E ainda dá para brincar. Paca, tatu, cutia não. Vamos lá. Nomes e sobrenomes de pessoas. Aqui eu quero, para mim ter certeza, vocês viram até aqui, eu quero que vocês digam se conhecem ou não uma pessoa que tenha um sobrenome que tenha de origem indígena. Muito bem, vamos lá. Araci, a mulher da Top Term. Ceci, Guariba, Yara, Iracema, Jaci, Jandira, Jurema, Maíra, Moacir, Moema, Pitanga. E nomes de alimentos. Vamos lá. Abacaxi, açaí, aipim, babaçu, buriti, caju, genipapo, macaxeira, mandioca, que são iguais, a mesma coisa, maracujá, mingau, paçoca, pipoca, pitanga e tapioca. Tudo isso são alimentos cujo nome vem de origem tupi. Continuando, agora vamos para a última página de correção, que é a página 309. Temos que pegar paleoíndio, sambaqui, tapajó, megafauna, marajoara e diversidade cultural. Os paleoíndios eram povos caçadores, pescadores e coletores, que viveram há cerca de 12 mil anos. Existem muitas culturas indígenas em nosso país. Assim, podemos dizer que há uma grande diversidade cultural entre os povos indígenas que habitam o Brasil. Sambaqui é um monte formado pela ação humana ao amontoar materiais como conchas, fragmentos de cerâmica, pedras e ossos. Marajoara é o nome de um povo indígena que habitava a ilha de Marajó, localizada na foz do rio Amazonas. Tapajó é o nome de um povo indígena que vivia na região da foz do rio Tapajós, no Pará. E megafauna é o nome do conjunto de animais de grande porte já extintos, que conviveram com a espécie humana. Viu? Que a gente viu, né? O mastodonte, a preguiça gigante, o tatu gigante, o tigre de dente de sabre gigante, o xenorhinoptério baiense. A maioria dos bichos gigantes, por isso o nome mega. Muito bem. Com isso a gente termina a nossa parte de correção. E vamos para a parte de aula.
Parte de aula, vamos ver aqui o Ocidente clássico. Aí temos aqui uma imagem muito interessante, que é do quê? De uma competição que, pelo símbolozinho que tem aqui atrás, né, é as Olimpíadas, que a última ocorreu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2016. E como ela ocorre de 4 em 4 anos, as Olimpíadas vão ocorrer esse ano 2020. Ou melhor, perigam não ocorrer devido a um probleminha, que a gente sabe qual é, né? Guess what, bitch? Coronavirus! Muito bem. Que devido a ele, corre o risco de serem adiadas. Mas elas ocorrem de 4 em 4 anos. E esse ano era para ser no Japão. Vamos torcer para que seja. E porque o que tem a ver Olimpíadas com o Ocidente clássico? As Olimpíadas modernas são baseadas nas Olimpíadas, que eram uma espécie de atividades esportivas relacionadas em homenagem aos deuses gregos, que eram praticadas na cidade de Olímpia. Foi daí que vieram os Jogos Olímpicos modernos, sendo que muitas das competições daquela época continuam hoje com determinadas mudancinhas, como a luta greco-romana, a corrida de cavalo, o lançamento de disco, de dardo. Tudo isso se mantém, com algumas variações. Então, todo mundo agora, aproveitando já estar no capítulo 7, o Ocidente Clássico, vamos ver que as civilizações grega e romana foram fundamentais para a constituição da cultura do Ocidente. Lembrando, nós estamos no Ocidente. Influências dessas sociedades da antiguidade podem ser percebidas até hoje na língua, nas artes, na filosofia e no sistema de leis e sociedades atuais. Muito bem, com isso vamos para a página 312, a cultura clássica. Primeiro vamos ver Antiguidade Clássica. Antiguidade Clássica é o período de mais de 1000 anos da história da Europa em que as civilizações grega e romana se destacaram pelo conjunto de conhecimentos que adquiriram. A cultura clássica, que é entre os séculos 5 a.C. e 7 e 6 a.C., 4 a.C., a civilização grega desenvolveu muitos conhecimentos da área de matemática, física, geografia, arquitetura, pintura, cultura, literatura. Também criou teatro, a filosofia e importantes obras de história. Tudo isso da nossa cultura ocidental tem muito a ver com o que a civilização grega desenvolveu. A nossa matemática, a nossa física, a geografia, a arquitetura, a arte, a literatura, até a medicina, a história, tudo isso tem ligação com os povos gregos daquela época. A civilização romana se destacou pela criação de um eficiente sistema de leis e pela organização militar, pela arquitetura e pela engenharia. Acredite, os aquedutos romanos muitos funcionam até hoje. Em 146 a.C., os romanos conquistaram os territórios gregos e incorporaram vários elementos de sua cultura. Essa incorporação permitiu que a cultura romana enriquecesse e a grega se expandisse por diversos territórios. Chamamos esse conjunto de conhecimentos obtidos pelos gregos e pelos romanos de antiguidade de cultura clássica. Vamos ver a cultura clássica na atualidade. A cultura clássica é tão importante que se tornou base da cultura ocidental e permanece até os dias atuais. Vamos conhecer um pouco sobre esse assunto. No caso aqui, a primeira coisa que a gente vai ver é uma construção. Vamos ver se eu consigo dar um pouco mais de zoom para ver melhor. Algumas construções apresentam traços da arquitetura grega, como é o caso das colunas e da fachada do Museu Imperial de Petrópolis. Ou seja, colunas gregas
São essas coisinhas aqui. E elas têm algumas variações. Colunas gregas. As principais são essas três aqui: dórico, jônico e coríntio. E entre essas dórico, jônico e coríntio tem essas pequenas variações: dórico, jônico, coríntio. Sendo a dórica as mais simples, a jônica um pouquinho mais ornamentada e a coríntio de deixa que eu faço que eu sei fazer direito, né? Que é toda cheia de detalhes e todas bem desenvolvidas, ó. Aqui, ó. Isso tudo é criação, arquitetura grega daquela época. Desenvolvida a partir do século 7 a.C., caracterizada pela simplicidade das formas, caracteriza por celulares mais finas e pouco difundida na Grécia, mas muito usada pelos romanos, as coríntias. Viram aí? Temos aqui vários exemplos delas. Voltando. No caso aqui, parecem ser colunas jônicas, por terem os detalhes poucos na parte de cima. Nas artes. Os padrões que é considerado belo na cultura clássica podem ser vistos na arquitetura, escultura e pintura, nas quais se destacam as ideias de simetria, harmonia e proporção. O que é isso? Simetria é quando um lado é igual ao outro. Se você for pegar um determinado objeto, como uma latinha de refrigerante, e você passar uma linha bem no meio, você vai ver que um lado é igual ao outro, ou seja, são simétricos. A harmonia é o conjunto das coisas, se ficam de forma harmoniosa, de forma agradável e não uma grande confusão. E proporção. Proporção é o tamanho das coisas, ver se estão em tudo em escala na qual fica agradável de se observar. Isso pode ser percebido tanto no formato das construções, como na representação do corpo humano, feita por gregos e romanos. Esse estilo de arte influenciou artistas do Renascimento europeu do século XV e pode ser visto até os dias atuais. Vamos ver um exemplo aqui de simetria. Se a gente passar uma linha reta bem no meio desse museu, claro que não vai sair reta, que eu não consigo fazer linha reta com o mouse. Era para ser reta, mas se a gente for perceber, esse lado é idêntico a esse outro. Mesmo tamanho, mesmas proporções, ou seja, isso quer dizer simetria. Harmonia é pelo conjunto da obra em si, a posição das colunas, o formato e tudo mais. Entenderam? Muito bem. Saindo das artes, vamos para a política. A política, o debate de ideias entre cidadãos e as decisões sobre como melhorar a vida da cidade ou no país eram muito importantes para os gregos. Os romanos, a política, como a construção do bem comum, mostra a influência da cultura clássica na maioria dos países, incluindo o Brasil. Por exemplo, aqui vivemos no regime democrático. Democracia vem da palavra grega, que significa demo, povo, cracia, governo ou poder. Ou seja, democracia é o poder do povo, ou seja, é o povo que escolhe. Se bem que não escolhe muito bem às vezes, né? Mas é o povo que escolhe. Democracia. Outra coisa também é o debate de ideias e decisões de como melhorar as coisas. Ou seja, no momento em que você começa a debater sobre algum assunto, você está praticando a política. A política não é só no período de eleição, não é só ficar lá levantando bandeirinha para fulano ou fulano. É o discurso e o debate de ideias que visam melhorar qualquer coisa na sua vida, seja de um trabalho em equipe, o que vai pedir no jantar, se vai pedir pizza de frango com catupiry ou de carne de sol, se ocorre uma discussão, está sendo um debate e, consequentemente, é política.
A proposta de participação popular em discussões políticas e em decisões do cotidiano das cidades foi uma importante contribuição da cultura clássica às democracias atuais. Outra coisa, por exemplo, era o termo idiota. Idiota era um nome que era dado às pessoas que não queriam participar dessas decisões. No esporte, a prática de esporte era um elemento importante na cultura clássica. Na antiguidade, os gregos criaram os Jogos Olímpicos, compostos por 13 competições entre corridas, salto, lutas e disputas com cavalo. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, como conhecemos, tiveram início em 1896 e atualmente contam com 42 modalidades. Se bem que, se eu não me engano, algumas modalidades de jogos online vão entrar em 2020. Ou iam, né? Lembrando que mitologia, conjunto de mitos de determinado povo, constituído pela narrativa simbólica que busca explicar os diversos aspectos do mundo, como fenômenos naturais, surgimento dos seres humanos e do universo. Já vimos isso em história e já vimos em arte. E política vem do grego, aquilo que tem relação com o governo da cidade. Muito bem, vamos à mitologia. As mitologias grega e romana também constituem uma parte importante da cultura clássica. Essas narrativas estavam ligadas às crenças religiosas de gregos e romanos. Estão presentes em nosso cotidiano até hoje. Por exemplo, a palavra março, referente ao mês, é uma homenagem a Marte, deus da guerra. O nome dos planetas do nosso sistema solar também é homenagem aos deuses, entre eles Júpiter, Vênus, Saturno, Plutão, que agora está uma discussão se ele é planeta ou não. Também é. No caso aqui, temos uma representação do famoso cavalo de Troia. A lenda do cavalo de Troia é que durante a guerra, por Troia, para tentar destruir Troia, os gregos não conseguiam invadir a cidade. Então eles bolaram o plano. Eles fizeram um cavalo de madeira, colocaram alguns soldados dentro e deixaram na porta da cidade de Troia como um presente, um presente de rendição. E eles todos se esconderam, assim nenhum soldado era visto. Os troianos viram aquilo, acharam o presente, ficaram felizes, levaram o cavalo para dentro da cidade e comemoraram. Quando foi à noite, o grupinho que estava escondido aqui dentro saiu, matou os guardas, abriu os portões da cidade e os gregos tomaram a cidade. É tanto que o termo cavalo de Troia, hoje em dia, é usado na internet, como por exemplo, arquivos que dizem ser uma coisa, mas escondem vírus. O nome desse vírus costuma ser cavalo de Troia. Pode ser uma imagem que alguém lhe manda na internet, só que quando você vai abrir um vírus, esse é o termo, é dado cavalo de Troia. Outra coisa que vem dessa é presente de grego. Quando você fala que ganhou um presente de grego, é que você recebeu alguma coisa na qual você não gostou ou lhe causou problema. Entenderam? Essa expressão, presente de grego. Continuando. O alfabeto grego. Lembrando, a gente já estudou que o nosso alfabeto tem origem fenícia, né? Só que ele sofreu algumas misturas. Quando os gregos viram o alfabeto fenício, eles ficaram tão surpresos com a facilidade que era, que adicionaram algumas outras letras e criaram o alfabeto grego. E muitas das nossas letras vêm disso. É tanto que a própria palavra alfabeto é baseado nas duas primeiras letras gregas, alfa e beta. Uma das mais importantes contribuições do povo grego para o nosso cotidiano foi seu alfabeto. Criado no século 8 a.C., o alfabeto grego foi adaptado do fenício e definido em 24 letras, incluindo consoantes e vogais. Por ser fácil de aprender e representar com precisão o som das palavras,
O alfabeto grego foi incorporado por outros povos, como os romanos e os indianos. Ele ainda serviu para a criação de outro alfabeto, o cirílico, que é usado pelos russos. No caso aqui, muitas das palavras continuam com o seu formato quase igual, incluindo o nome, Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, ômicron, pi 6,14, rho, sigma, tau, upsilon, phi, xi, psi e ômega. O alfabeto grego, como o nome da cada uma das letras e sua pronúncia. Muitas letras do alfabeto grego são utilizadas em notações matemáticas até os dias atuais. Vocês vão ver muito uso do alfa em matemática. E o pi, que é quando vocês estiverem calculando circunferência e tudo mais, vocês vão ver o pi. A escrita grega foi fundamental para o desenvolvimento da literatura, pois possibilitou que poetas, narradores, historiadores, dramaturgos e filósofos escrevessem suas obras. Foi por meio desses registros escritos que podemos conhecer muitas das obras literárias da Grécia Antiga. Os gregos se destacaram na poesia, com Homero, a quem se atribui a autoria dos poemas épicos Ilíada, que é a Guerra de Troia, e Odisseia, que é o retorno do Ulisses ou Odisseu para casa. Coesíldo, autor dos poemas Teogonia e os Trabalhos e os Dias, e com a poetisa Safo, autora dos poemas Uma Garota e Hino a Afrodite. No teatro, o destaque fica aos poetas trágicos Ésquilo, autor de Agamenon, Sófocles, autor de Édipo Rei, e Eurípides, criador da peça Electra. Não é o personagem da Marvel. E outra coisa interessante, se eu não me engano, foi o Ésquilo. O criador, um poeta da tragicomédia, foi um cara que infelizmente morreu de forma tragicômica. Como assim? Ele tecnicamente foi atingido por uma tartaruga que caiu do céu. Se quiserem saber mais, pesquisem. Vamos ver aqui. Ainda no teatro, mas destacando como poetas cômicos, temos Aristófanes, autor de Licítrata, e Menandro, autor de Díscolo e Misântropo. A literatura grega é extensa e inclui ainda as narrativas históricas, como a história da Guerra do Peloponeso, de Tucídides, e diálogos filosóficos, escritos como O Banquete de Platão. No caso aqui, tem um trecho da Odisseia. Conta a história do herói grego Odisseu, acima a ilustração feita com base em um vaso grego, por volta de 480 a.C., representando uma das cenas na narrativa em que Odisseu ouve o canto das sereias enquanto está preso no mastro. Sim, para os gregos, as sereias têm corpo de ave com cabeça humana. Nessa parte da história é o seguinte: como eles estão voltando para casa de barco, eles vão passar perto da Ilha das Sereias, e eles dizem que quem escuta o canto das sereias enlouquece, que tenta chegar até lá de todo jeito e acaba batendo nos recifes próximos da ilha, o navio afundando, as sereias pegam os marinheiros que naufragaram e devoram. Ou seja, a sereia não é igual a Ariel. O Ulisses queria muito ouvir, aliás, o Odisseu, queria muito ouvir. O que ele fez? Ele pediu para que todos os outros membros da tripulação tampassem os ouvidos com cera e ele se amarrou no mastro. Com isso, ele ficou escutando, enlouquecendo, gritando desesperado para soltarem ele, mas
a galera não ouvia. Então assim ele conseguia escutar o canto da sereia sem morrer por causa disso. Se vocês tiverem a oportunidade de ler a Ilíada e a Odisseia, leiam, são ótimos livros. E também tem filmes deles. Muito bem, continuando. A mitologia grega. A mitologia grega é uma fonte de informações religiosas e também apresenta um conjunto de histórias, mitos, que buscam explicar a origem dos deuses, da terra e de elementos da natureza. As histórias mitológicas podem ser interpretadas como uma visão sobre os atos, os valores e as características do comportamento de homens e mulheres. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Eu vivo repetindo isso. Assim, as divindades gregas eram consideradas imortais, mas apresentavam algumas características humanas, principalmente relacionadas às emoções como raiva, rancor, ciúme, alegria e vingança. Segundo as narrativas mitológicas, os principais deuses e deusas gregos moravam no Monte Olimpo, a mais alta montanha da Grécia. Observe a seguir os principais deuses gregos: Zeus, deus dos deuses e também do trovão; Hera, deusa do casamento e das mulheres; Atena, deusa da sabedoria e do lado estratégico da guerra; Apolo, deus do sol, da inspiração e da beleza; Afrodite, a deusa do amor. Vimos até no livro de artes uma representação do nascimento de Afrodite. Ares, o deus da guerra, o lado brutal dela. Poseidon, deus dos mares. Deméter, a deusa da fertilidade, dos cereais e das plantas. Ártemis, a deusa da caça e protetora dos animais. Dionísio, o deus do vinho e das festas. Hermes, o mensageiro dos deuses, deus dos pastores, dos médicos, que se vocês forem olhar, o báculo que ele usa é idêntico ao que representa o símbolo da medicina. E Hades, que é deus do mundo subterrâneo ou dos mortos. Viram? Esses aqui são os 12 principais deuses, mas existiam muitos outros. Heracles, que é o Hércules, né, que depois ascendeu a deus da força. Discórdia, a deusa da discórdia, e por aí vai. Muito bem. Continuando. A filosofia grega. Para os gregos antigos, muitas coisas eram explicadas por meio de histórias mitológicas. Mesmo assim, algumas pessoas conhecidas como amigos da sabedoria, que é filósofo, já que filosofia significa amigo da sabedoria, buscavam explicar a natureza, o mundo e o ser humano por meio do pensamento racional e do conhecimento direto. Mas isso não aconteceu rapidamente. Antes, foi preciso que os gregos criassem a escrita para registrar sua lei, utilizassem as moedas para as trocas comerciais, o calendário para definir a passagem do tempo. Só depois, o debate de ideias em praça pública também foi outro elemento fundamental para o nascimento da filosofia. Com isso, os gregos criaram uma nova prática social, em que o valor da pessoa e suas ideias eram respeitados por todos. Isso colaborou para o pensamento filosófico surgir e se desenvolver na Grécia Antiga. A gente vai conhecer 4 filósofos gregos e seus pensamentos. Lembrando, filosofia vem das palavras philo, que significa amigo ou amor, e sofia, que significa sabedoria. Ou seja, filosofia é o amor à sabedoria ou o amigo da sabedoria. Aí vamos ver agora o primeiro. Tales. Tales de Mileto. Nasceu no final do século 7 a.C. na cidade de Mileto. É um dos mais antigos filósofos gregos.
Ele evitou a interpretação mitológica do mundo e buscou compreender causas dos eventos cotidianos por meio da reflexão e da observação da natureza. Ou seja, ele não queria mais aceitar que intervenção divina fosse a resposta para tudo. Ele começou a observar a natureza e começou a perceber que várias coisas que eram tidas como atitudes divinas nada mais eram do que fenômenos naturais. O Sócrates nasceu em Atenas em 469 a.C. Considerado atualmente um dos principais filósofos da Grécia Antiga, ele pensava sobre as questões da ética, moral e política. Ele criou um método de perguntas e respostas para chegar ao esclarecimento das questões. Esse método é chamado de maiêutica. Maiêutica que significa dar à luz as ideias. Como isso funcionava? Simples. Ele chegava e fazia uma pergunta para uma pessoa. Quando essa pessoa dava uma resposta muito simples, ele fazia outras perguntas relacionadas àquilo para a pessoa ir tentando responder, até que ela chegava no momento em que ela não sabia a resposta. E tinha que aceitar que não sabia. E a partir daí, aprender algo novo. Ou seja, esse método de perguntas, na qual ele ia fazendo perguntas para a pessoa ir criando, fazia com que a pessoa percebesse que ela não sabia de tudo. E, consequentemente, tinha que continuar aprendendo. Platão nasceu em 428 a.C., também em Atenas. Foi o principal aluno de Sócrates e criador da Academia de Atenas. Para Platão, o conhecimento verdadeiro estaria no mundo das ideias. E a mais importante delas seria a ideia do bem. O Platão tinha uma ideia diferente. Ele acreditava em uma espécie de dois mundos. Eu vou desenhar aqui. Um mundo aqui e o outro mundo aqui. Vamos chamar o de baixo de mundo humano, MH. E o de cima, mundo das ideias, MI. O Platão, ele tinha uma ideia mais ou menos assim, que no mundo das ideias, todas as ideias que já existiram, que existem e que ainda ninguém teve essa ideia, elas já existem nesse mundo, no mundo das ideias. E que no mundo humano, as pessoas, por meio do estudo, do conhecimento, elas conseguem meio que se conectar temporariamente com o mundo das ideias e pegar essas ideias daquele mundo e trazer para o mundo humano. Ou seja, para ele, quando alguém tinha uma ideia, era que essa ideia já existia no mundo das ideias e essa pessoa só conseguiu, por alguns instantes, se conectar àquele mundo. É uma ideia um tanto quanto viajada, mas era a visão dele e serviu de base para muitos conhecimentos. Também é dele a história da caverna, o mito da caverna. Eu aconselho vocês a pesquisarem o mito da caverna, que ele é muito importante para entender como está a sociedade, principalmente hoje em dia. Com todo esse negócio de fake news e tudo mais, o mito da caverna ajuda muita gente a entender por que está passando essas coisas. E Aristóteles. Aristóteles nasceu em Estagira, em 384 a.C. Ele foi o principal aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Costumava refletir sobre vários campos do conhecimento, como lógica, ética, política, drama, biologia e zoologia. Ele trabalhou e foi um grande professor do Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande gostou tanto da cultura grega que ele espalhou por todos os lugares que ele invadiu, que ele controlou. Ele espalhou a cultura grega, tanto que é chamada de cultura helenística. Ele espalhou por muitos lugares. Só que o Alexandre o Grande ele não era muito criativo na hora de criar
nome de cidade. Se você for pesquisar naquela época, tinha um monte de Alexandria. Muito bem, temos a nossa primeira atividade, né? Que é relacionar os conceitos com a sua definição correta e encontrar no diagrama, né? As palavras alfabeto, língua, filosofia, sabedoria, literatura e mitologia e depois escrever duas frases com algumas delas. Escolher duas delas e fazer frases. Muito bem. Agora vamos ver o latim. A gente viu o grego, não foi? Que é o idioma grego. Agora a gente vai ver o latim. Para nós que falamos português, o latim é importante porque ele é a base da nossa língua. O português, o espanhol, o francês, o italiano têm como base a língua latim. E é por isso que muitas palavras são parecidas entre esses idiomas. O latim surgiu no século 8 a.C., na região do Lácio, na Península Itálica, e se tornou a língua oficial do Império Romano no século II. Junto com as conquistas militares de territórios, os romanos exerciam domínio cultural sobre os povos dominados, obrigando todos a obedecerem às leis de Roma, e principalmente a usarem a língua latina. Foi por isso que ela se espalhou tanto. Isso contribuiu para que ela fosse difundida por todo o extenso Império Romano, que pegava quase todo o mundo conhecido naquela época. A língua latina é conhecida por ser concisa, isto é, dizer muitas coisas de modo breve e claro. Isso pode ser visto em alguns ditados em latim, como por exemplo, ad Augusta per Augusta, através das dificuldades que se chega às grandes realizações. Agere non loci, agir, não falar. As línguas neolatinas. Mesmo com o fim do Império Romano, o latim continuou a ser a língua mais falada por muitos povos. Dessa mistura de diferentes línguas de povos europeus com o latim, surgiram as chamadas línguas neolatinas. Entre elas o português, o galego, o espanhol, o catalão, o italiano, o francês e o romeno. O latim ainda é falado atualmente, sendo o idioma oficial do Vaticano, que é o pai sede da Igreja Católica. Outro dado importante é que o alfabeto latino é o mais utilizado do mundo, que é o alfabeto que a gente conhece. Outra coisa interessante é que o latim é uma língua morta. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não sofre mais variação. Por exemplo, no português, que é uma língua viva e vibrante, principalmente o português brasileiro, ele sofre mudanças constantemente. Novas palavras são introduzidas, novos significados para a mesma palavra. Por exemplo, a palavra massa. A palavra massa quer dizer um monte de massa, massa de arroz, massa de feijão, só que também virou uma expressão de algo legal. Tipo, essa roupa tá massa, o lugar é massa. Viu? Isso é só um exemplo de variação. E isso acontece em todas as línguas faladas do mundo. Mas não acontece no latim. Por quê? Porque como o latim é uma língua morta, ele não sofre mais nenhuma variação. Ele vai ser constante para sempre. É por isso que os nomes científicos dos animais ficam em latim, porque essa língua nunca vai sofrer mudança. Observe a expressão em latim abaixo. Que palavras você consegue encontrar? Muito bem. Aí vem o direito romano. O que será esse tal direito romano? Uma das manifestações da presença da cultura romana atualmente está nas leis que organizam nossa sociedade. Isso acontece porque o direito foi uma das maiores criações da civilização romana. É tanto, pessoal, que muitas leis usadas
naquela época são as bases da nossa sociedade hoje em dia. Claro, com algumas mudanças, mas muitas daquelas leis continuam servindo de base para as que usamos hoje. Tudo começou em 450 a.C., quando os romanos estabeleceram seu primeiro código escrito, conhecido como Lei das 12 Tábuas. São leis tão importantes que continuaram vigorando com várias alterações por cerca de 1000 anos em todo o período romano. Lembre-se, aí vem a importância de uma conjunto de leis escritas. Porque quando as leis são só faladas, você pode mudar o significado de uma lei dependendo da sua entonação. Ou seja, cada pessoa poderia interpretar a lei à sua forma. Isso acabava dando confusão. Uma vez que as leis estavam escritas, elas só permitiam uma interpretação. Com isso, elas se tornam mais justas. Foi um estudioso das leis chamado Ulpiano quem resumiu os princípios do direito romano. Viver honestamente, não lesar os outros, dar a cada um o que é seu. Mesmo o fim do Império Romano no Ocidente, no ano de 476, não foi capaz de extinguir a lei das 12 Tábuas. Justiniano, governante do Império Romano no Oriente, em 527, encarregou uma comissão de estudiosos em direito de reunir e organizar todas as leis romanas em um código, o qual foi concluído em 3 anos, chamado Corpus Juris Civilis, ou Corpo de Direito Civil, que é a base das maiorias das leis de todo o Ocidente. Tem como base o Corpus Juris Civilis, que já tem mais de 1000 anos. Muito bem. Com isso vem a nossa atividade das páginas 320 e 321. Não se esqueçam de deixar o curtir no vídeo para eu saber que assistiram. E dizer, dentre as imagens dos deuses da mitologia grega, qual vocês acharam mais legal e por quê. Muito bem. Agora, antes de terminar, vamos copiar a nossa agenda. A nossa agenda serão as atividades das páginas 317, 320, 321 e 324. Ou seja, vai da 317 até a 324. Ok? Não se esqueçam de copiar a agenda e comentar. Copiei a agenda, para eu ter certeza de que copiaram a agenda. Com isso, a gente vai terminando a nossa aulinha. Até a próxima!